Eu sempre fui muito cuidadosa com a minha saúde, mas eu sabia que havia algo estranho no meu corpo. Eu tinha um cancro que me podia ter tirado a vida, mas Deus fez um milagre em mim. Em 2019, como todos os anos, nesse ano eu fiz também todos os exames de rotina que eu costumava fazer. E aí a médica disse-me que estava tudo bem, que não tinha nada. Mas eu sentia que algo não estava bem em mim. Felizmente, nessa altura eu já conhecia a verdadeira fé, já conhecia a Igreja Universal, eu já tinha uma fé diferente. E eu determinei com Deus, ou o Senhor me mostra verdadeiramente o que eu tenho, ou então me leva, porque eu não aguento mais viver aqui assim. E quando aí Deus mostrou, de um dia para o outro, apareceu-me assim como um ovo no peito, por baixo do peito. E aí, então, eu fui no meu médico. E ele viu, aí ele fez lá um grande alarido porque estava muito adiantado, porque eu estava em paz, porque eu sei que o Deus que eu conheço, a fé que eu tenho, no Deus que tudo pode, eu não estava preocupada. E ele ficou desesperado, o médico ficou desesperado quando olhou para o meu peito. E aí, depois de todos os exames que eles tiveram na mão, incluindo a biópsia, eles concluíram que realmente era um tumor maligno, com 3 centímetros, e que já estava a espalhar-se para debaixo do braço. Eu comecei por fazer a quimioterapia, que a seguir fiquei sem cabelo. Foi uma das coisas que me custou muito, que eu não conseguia ir na frente do espelho. Depois fui operada só para limpar, porque o tumor, ao fim de 2 tratamentos que eu fiz, o tumor quase que desapareceu todo. Que os próprios médicos ficaram assustados, que como é que podia ser, com duas quimioterapias, o tumor já não se vê. Foi a mão de Deus que eu disse, graças a Deus, e agora estou aqui, curada para glorificar o nome de Jesus. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 19h30, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Se a senhora Arminda não tivesse chegado ao centro de ajuda, à Igreja Universal, e não tivesse manifestado a fé dela, quem seria ela, onde estaria ela nos dias de hoje, não é verdade? Um bom dia para todos vocês, bem-vindos ao programa de hoje, A Hora do Milagre, e o que nós queremos é animar você a lutar, a se levantar, a se reerguer, a crer que é possível você ficar curada dessa doença, dessas dores, essas enfermidades que ele tem posto para baixo. Anos se medicando, anos buscando uma cura que aparentemente parece cada vez estar mais longe de você. Não é assim que você sente? Pois eu vou lhe mostrar agora outro caso. Você viu o da senhora Arminda, você vai ver agora o caso da Rose.
a Rose e o esposo dela, como foi que a vida deles, por meio da fé, mudou por completo também. É isso que o altar de Deus nos oferece, é isso que a fé faz. Transformação, libertação completa. E enquanto isso, se você quer conversar com algum dos nossos assistentes do Amigo 24 Horas, fique à vontade. O telefone está à sua disposição, você pode ligar a qualquer momento, tem alguém que vai conversar consigo, vai orar por si e vai anotar o seu nome no nosso livro de oração. A depressão, ela não foi o meu desafio. O problema no meu casamento não foi o meu desafio, mas uma doença que a minha filha teve foi o meu maior desafio. Meu nome é Rose. Meu nome é Rayane. Eu cheguei na Igreja Universal há 22 anos atrás, com problema no casamento, depressiva. Muitas das vezes eu desejei morrer, não só me matar, mas também que meus filhos morressem junto comigo. Só nunca tive coragem. E Deus, Ele mudou não só a depressão, mas Ele mudou também meu casamento. Eu, que era amante do meu esposo, depois de estar morando com ele mais de 10 anos, né, sendo esposa, passei a ser amante. Ele estava noivo com a outra pessoa e ele viu a mudança em mim. E automaticamente ele começou a ir para a igreja também. E ele largou essa outra moça e pediu para voltar para casa. Começamos a caminhada da fé juntos, né? Eu e meu esposo. A Rayane também nos acompanhava, todos os cultos que a gente ia. E de repente eu comecei a me sentir mal, eu comecei a vomitar e sentia muita dor de cabeça e fui no hospital e eles a princípio falaram que eu tinha dengue e depois eu entrei em um ciclo infeccioso e não saí. Cada hora tinha um sintoma diferente. E aí a doutora me chamou e falou: mãe, aqui eu não tenho lugar para ficar com ela, porque a gente não consegue combater, né, o que ela tem, a gente não tem estrutura. E ela tem uma doença que, tipo, se ela não sair daqui em 24 horas, ela pode morrer. Eu fiquei durante 3 meses vomitando direto, nada parava no estômago, eles colocaram até uma sonda para eu poder me alimentar e fiquei pesando 45 quilos, era só pele e osso. Eu não conseguia nem andar, eu parei de andar, parei de falar, não enxergava, não conhecia minha mãe. Até que um dia ela ficou internada na UTI e ela já, ali naquele período, ela já tinha desorientado, né? Foi uma época que ela já não me conhecia, não conhecia o pai dela, não conhecia as pessoas ali que iam visitar ela. E ela ficou ali totalmente isolada e eu não via assim eu não vi que eu podia fazer alguma coisa, meu marido podia fazer alguma coisa, ou aqueles médicos podiam fazer alguma coisa, até porque o médico que levou ela, ele era neurologista, e ele falou que ele tinha perdido um filho também naquela situação. Então, assim, eu não tinha mais ninguém ali para me ter uma certeza que podia me ajudar. E eu não aceitava aquela situação, de ser uma serva de Deus, servindo a um Deus vivo, sabendo que eu conhecia um lugar que mudou minha vida. Por que não podia mudar a vida da minha filha ali naquela situação? E aí eu peguei a palavra de Deus e falei para ele, eu falei: o Senhor disse, não foi ninguém que levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então tá aqui, o Senhor vai ter que levar essa enfermidade também, porque minha filha já passou por todos os médicos, até os psiquiatras ia lá para poder ver, né, porque como tinha desorientado, para ver se era alguma doença psiquiátrica, e eles falavam que não era. E quando eu cheguei lá, tinha um médico me esperando, e ele me falou assim: você é a mãe da Rayane? Eu falei: sim, tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A boa é que eu descobri o que a sua filha tem, e a ruim é que ela não tem cura. E aí ele falou de algumas pessoas, né, até da mídia, que tinha a doença, falou que o remédio seria muito caro e quase ninguém consegue manter essa doença. Eu tinha uma certeza dentro de mim, porque eu já conhecia o caminho, né? Assim como eu cheguei na Igreja Universal com uma vida destruída e através do altar Deus mudou, então eu tinha uma certeza que Deus podia mudar aquela situação impossível na vida da minha filha. Eu liguei para o meu esposo, eu fiz uma fogueira santa fora de época, e eu liguei para o meu esposo e falei para ele: olha, tem um dinheiro aí em tal lugar, e você pega tudo que você tem e a gente vai fazer um desafio agora por essa situação. E ele falou: não, você tá doida, tá cheio de coisa para pagar. E era realmente a semana que a gente tinha que pagar as contas, né?
E eu falei, doida é ver uma situação dessa. E realmente eu tô doida, porque eu nunca vi uma situação dessa na minha vida. Essa é a pior fase da minha vida. E ele falou, tá bom, então vamos fazer. Eu pedi para ele separar a quantia e levar lá no altar. Eu cheguei, na verdade, no altar no outro dia, mas o sacrifício chegou primeiro que eu lá. Eu falei para Deus, tá aqui. O Senhor disse que levou sobre si todas as nossas dores. A minha vida é sua. Eu não dependo de ninguém a não ser do Senhor. Se perecer, pereci. Essa filha não é minha. Essa filha é de Deus. E eu sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. Aí eu fui para casa. Minha filha, quem viu ela sabe o que eu estou falando, que realmente ela não conhecia ninguém. E quando eu voltei lá no outro dia, que eu entrei naquele UTI, ela foi, quando eu botei o pé lá, ela falou, mãe, eu estou morrendo de fome. Você estava onde? Morrendo de fome. Quer dizer, ela estava 3 meses sem comer nada, sem me conhecer, sem conhecer o pai, sem conhecer ninguém, a gente num sofrimento. E aí quando eu cheguei ali que ela falou isso, eu falei, Jesus está aqui com ela. Eu liguei pro pai dela e falei, olha, deu tudo certo. Aí ela tá, se você vê sua filha, você não acredita no que você está vendo. E eu tenho certeza que foi o desafio que a gente fez com Deus que mudou aquela situação. Daquele dia em diante, minha filha nunca mais teve nenhum surto, não toma mais nenhuma medicação, nenhuma. Durante os 4 anos, todo ano se fazia o mesmo exame e até hoje elas não conseguiram achar nada de esclerose múltipla na minha filha. E de todos os pacientes dela, a melhor mesmo era a minha filha. E eu tenho certeza que não era porque ela era melhor que ninguém, mas é porque o altar clamou por ela ali. Hoje eu estou completamente curada, tenho uma vida normal, saudável. Eu faço tudo que eu fazia antes de ter a doença. Trabalho, estudo, sirvo a Deus, voltei a fazer o que eu mais amava, que era servir a Deus. Hoje a minha filha é até motivo de pesquisa, porque assim, ela já, 2 turmas de neurologia lá no Hospital da Lagoa já fez pesquisa sobre essa doença e tipo, por que ela ficou tão bem assim rápido, né? Eles não conseguem entender. Eu creio que tudo aquilo que eu passei, né, a minha fé ela foi provada naquilo que eu falei até para as pessoas como serva, e o que me sustentou o tempo todo foi o Espírito Santo, porque é do Espírito Santo que veio a nossa força, é do Espírito Santo que veio a direção, foi do Espírito Santo tudo que eu vivi assim de vitória naquela situação. Sou muito feliz com o altar, muito feliz com Jesus, com o Espírito Santo, porque no altar Deus mudou a nossa história, né, Rainha? Quando você olha a vida de cada uma destas pessoas, o que você percebe aí? Pessoas que chegaram um momento na vida delas e se sentiram como você, impotentes, achavam que era o destino delas, chegaram a questionar por que Deus permitiu que isso lhes acontecesse. Você vê como todas elas, de alguma forma, tiveram os pensamentos que você tem tido, mas elas decidiram fazer uso da fé. E aí foi o fator que fez toda a diferença. A fé. Elas manifestaram no altar de Deus uma crença que havia no seu interior. Não apenas falaram, olha, faz alguma coisa na minha vida e não aconteceu nada, então Deus não existe. Que é o que você tem feito tantas vezes. Você ora, fala com Deus, olha, se existe, faz alguma coisa acontecer e não acontece nada e você diz, está vendo, Deus não existe, Deus não me ouve, Deus isto, Deus aquilo. Mas na realidade a pergunta é, o que você tem feito? O que você tem feito para provar a Ele? Você quer que Deus prove que Ele existe. Agora eu pergunto, o que você tem feito para provar a Deus a fé que você diz ter dentro de você? Vamos lá, diga, o que você tem feito? Essa é a questão. Você, de repente, tem feito tantas coisas para provar a tantas pessoas, tantas coisas, mas quando chega de provar para Deus que você crê nele piamente, talvez você não tenha feito isso. Você diz, Deus sabe que eu creio nele. É a desculpa que muita gente dá. Deus sabe que eu tenho fé. Então, prove essa fé, mostre essa fé. Então, se você quer fazer isso, as portas da Igreja Universal estão abertas para você. Nós estamos a vivenciar
uma época de fé. Jornada rumo ao Monte Carmelo. Daqui a pouco vamos falar mais ao respeito, mas anote a morada onde você poderá participar conosco, para que então dessa forma você tenha a sua experiência com Deus também. Altar. Vemos a figura desse lugar sagrado presente de Gênesis a Apocalipse. É nele que se sela a comunhão entre Deus e o homem. Abraão, Moisés, Gideão, Elias e tantos outros tiveram experiências gloriosas no altar. Sinai, Moriá, Carmelo também serviram como um altar natural da fé, onde os heróis da fé subiram e obtiveram respostas do alto. E assim foi durante toda a história de Israel. Quando o altar estava em ruínas, a nação padecia. Quando alguém vinha e o restaurava, a comunhão com Deus se restabelecia e o povo tornava a se levantar. Responda, Senhor! Para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus! E que a Ti fizeste voltar o coração deles. Mesmo o templo tendo sido construído por Herodes e administrado por sacerdotes corrompidos pela ganância e avareza, o Senhor Jesus valorizou a santidade do que ali havia. Eles dizem que quem jura pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jura pela oferta que está sobre o altar, fica devendo. Insensatos e cegos. Qual é maior? A oferta? Ou o altar que santifica a oferta? O altar é o único lugar que nos aproxima do Altíssimo. É o que há de mais sagrado na terra, pois representa o próprio Deus. E da mesma forma, o sacrifício apresentado nele representa a vida de quem nele se entrega. Seja na época de Elias ou nos nossos dias, o caminho não mudou. Ainda hoje, o altar está à disposição de todos. Seja ele pequeno em uma igreja simples ou o altar do Templo de Salomão. Se você colocar toda a sua vida nele, ali, o fogo de Deus descerá. E o altar de Deus, ao longo das épocas, dos séculos, tem sido emblemático, porque é o lugar de mudança, é o lugar de entrega, é o lugar de fé, é o lugar da manifestação da crença de uma pessoa. Há instantes atrás, eu lhe dizia: o que você tem feito para provar a Deus a crença que você diz existir dentro de si? E a sua oportunidade está aí. Esta fé da definição, da decisão no Monte Carmelo é uma oportunidade que está sendo dada a todas as pessoas de verem Deus na vida delas de uma forma como até hoje não viram acontecer. E se você quer saber mais, então você poderá estar conosco hoje mesmo em uma das nossas igrejas universal. Aqui em Londres, em Finsbury Park, eu estou convosco no 232 Seven Sisters Road, escassos metros do metro de Finsbury Park. Nós temos igrejas em todo o país. Você poderá entrar no site centrodeajuda.com, saber qual é a cidade aonde tem uma igreja universal e ver aquela que esteja mais próxima a si e poder então assim participar, ouvir falar sobre esta fé do Monte Carmelo, ali o desafio que Elias fez e como Deus se manifestou e como hoje nós, revivendo aquele episódio de poder que aconteceu naquele lugar, você pode reviver e viver essa fé e ver também Deus descer sobre a sua vida de uma forma tão poderosa que não haverá
dúvida nenhuma de que Ele existe e que foi Ele que fez na sua vida esse milagre extraordinário, como os que nós temos estado a acompanhar aqui durante a nossa programação. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Amanhã estaremos de volta com todos vocês em mais uma Hora do Milagre. Fiquem todos bem. Até o nosso próximo programa.